Noite a todos e todas. É com grande satisfação que damos início ao último encontro de 2025 do Fórum Interdisciplinar Permanente da APRODAB, Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil. O tema que nos reúne hoje é de vital importância e urgência: o Acordo de Escazú, Justiça Climática e Direitos Humanos. Em um cenário de crescentes desafios ambientais e climáticos, a discussão sobre a efetivação dos direitos de acesso à informação, participação pública e justiça em matéria ambiental, pilares do Acordo de Escazú, é fundamental para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis. Esse acordo representa um marco significativo para a América Latina e o Caribe e busca garantir que as populações, especialmente as mais vulneráveis e os defensores ambientais, que frequentemente arriscam e perdem suas vidas para salvaguardar o meio ambiente e as comunidades, tenham voz e proteção em decisões que impactam seus territórios e seus modos de vida. A conexão intrínseca entre os direitos humanos, sua defesa e a justiça climática será o eixo central da nossa conversa de hoje. Para aprofundar essa reflexão, temos a honra de receber um painel de excelência, composto por profissionais cuja atuação tem feito a diferença em suas respectivas áreas. Gostaria de expressar minha sincera gratidão aos nossos convidados por aceitarem o convite e compartilharem seus conhecimentos conosco. Estarão conosco Tiago Furstenschreiber, pesquisador, professor de Direito Ambiental e defensor público, que trará sua vasta experiência acadêmica e prática na defesa dos direitos difusos. Gisela Hathaway, pesquisadora e consultora legislativa da Câmara dos Deputados, que nos oferecerá uma perspectiva crucial sobre o processo legislativo e a implementação de políticas públicas. E Suzani Brasil, assessora jurídica popular e coordenadora do programa Amazônia, da ONG Terra de Direitos, que trará a voz e a experiência direta das comunidades e dos movimentos sociais na luta pela proteção de seus direitos e territórios. Agradeço também a presença de todos vocês que nos acompanham pelo canal da Revista PUB no YouTube. Que tenhamos um debate frutífero e inspirador. Vou abrir a sessão chamando meu querido amigo Tiago Furstenschreiber, companheiro da Associação de Professores de Direito Ambiental do Brasil, mestre e doutor em Direito Público pela PUC do Rio Grande do Sul, com pesquisa de doutorado e sanduíche junto ao Instituto Max Planck de Direito Social e Política Social, de Munique, na Alemanha. Estudos em nível de pós-doutorado, junto ao Instituto Max Planck de Direito Social e Política Social e à Universidade Federal de Santa Catarina. Professor visitante 2021-2022 do mestrado e doutorado do PPGD da Universidade de Fortaleza. Autor, juntamente com Ingo Sarlet, das obras Curso de Direito Ambiental, Direito Constitucional Ecológico, Responsabilidade Civil Ambiental e Climática, e que está no Prelo, e Princípios de Direito Ambiental. E coautor com Gabriel Vedi e Ingo Sarlet da obra Curso de Direito Climático. Ele é defensor público do Estado de São Paulo. Tiago, a palavra é sua. Bom, muito boa noite a todas e todos. Márcia, querida, é um privilégio, né, estar aí na tua companhia e ao lado, né, de colegas cujo trabalho eu tanto admiro, né, a Gisela, a Suzani, vejo a Sheila aqui também, nossa coordenadora geral da Prodab, enfim, né, não poderia eu estar aí junto de pessoas com uma atuação tão destacada, né, e que reforça a importância desse momento. Parabenizo, né, o teu trabalho também na Prodab, Márcia, por estar capitaneando também a realização desse tipo de evento com temas, né, que não poderiam ser mais atuais, né, tratar hoje, por exemplo, do Acordo de Escazú, principalmente nesse contexto da justiça climática, enfim, é um tema da ordem do dia, né? A gente ainda está vivendo o pós-COP 30 de Belém, né? Eu tive
oportunidade de, né, lá estar e poder também acompanhar de perto, viver toda a importância desse processo, né, de trazer esse olhar. Eu falo, claro, a gente vai falar de Escazú, mas eu quero contextualizar, abrir aqui um pouco uma janela que vai, né, principalmente a partir do Acordo de Paris, passando por Escazú, passando por o desenvolvimento todo que a gente teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação tanto, né, a essa abordagem de direitos humanos para a questão ambiental e mais recentemente, né, em 2025 a gente teve uma nova opinião consultiva 32 de 2025 sobre emergência climática e direitos humanos, né, que entre vários outros temas importantíssimos, né, de avanços que tivemos, reconheceu um direito humano ao clima saudável. Então, não tem como entender Escazú fora desse cenário mais amplo, né? Escazú ele vem em 2018, poucos anos depois de uma espécie de virada de chave, eu diria, no direito internacional ambiental e climático, né? Se a gente fizer uma leitura atenta do preâmbulo de Escazú, perdão, do preâmbulo do Acordo de Paris, a gente vai ver uma mudança de linguagem muito importante, né? Pouca, assim, eu acho que falta, inclusive, que se dê mais ênfase a essa mudança de abordagem, né? A gente está falando de 2015, né? Percebam, assim, a sutileza histórica dos desenvolvimentos que foram desencadeados de lá para frente. Mesmo ano da Agenda 2030, que é uma agenda que reforça, né, no âmbito da ONU, essa abordagem de direitos humanos, essa abordagem voltada à proteção de grupos vulneráveis, né? Os ODS da Agenda 2030 são permeadas pela abordagem de direitos humanos. Basta olhar ali os 17 itens, essa é, né, a ênfase que se dá. A própria encíclica do Papa Francisco também, né, tem uma importância ética, política, que transcende a perspectiva, né, religiosa por si só. Então, são documentos de 2015 que reforçam essa perspectiva e desencadeiam. Percebam, em 2017, a gente viu a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecer, por meio da opinião, é um paradigma, né? Foi um momento de viragem da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós tínhamos, né, a Márcia, nossa super aí especialista em direito internacional ambiental e climático, nós tínhamos desde 88, no Protocolo de São Salvador, lá no artigo 11, um direito humano ao meio ambiente, né? E o nosso sistema interamericano foi pioneiríssimo. Se a gente comparar com o sistema europeu, o sistema africano, o sistema asiático, nós fomos pioneiríssimos no reconhecimento de um direito humano, né, ao meio ambiente. Então, isso é um fator importante, só que esse direito ficou adormecido, ficou ali, né? Meio que as decisões, mesmo da Corte Interamericana, sempre de forma muito sutil, muito tangencial, abordava esse direito humano, mas foi em 2017, nessa opinião consultiva denominada Meio Ambiente e Direitos Humanos, que isso se inverteu, né? Então, a Corte chamou, né, por uma centralidade dessa abordagem da proteção ecológica, né? Foi realmente um momento, né, muito importante e sempre permeada pelos chamados direitos ambientais de participação, né? Então, o tripé lá do princípio 10 da Declaração do Rio, que antes do Acordo de Escazú nós tínhamos a Convenção de Aros, né, que foi uma versão, eu diria, mais tímida daquilo que o Acordo de Escazú se tornou em 2018. A Convenção de Aros ela é de 98, entrou em vigor no início dos anos 2000, circunscrita inicialmente ao âmbito europeu, que se abriu depois para alguns países fora do âmbito europeu, asiáticos, enfim, mas ela nunca, a Convenção de Aros nunca ganhou né, um plano global assim de adesões, né? Sempre foi muito restrita. E ela é muito mais tímida, tanto que ela vem a copiar avanços que nós tivemos no Acordo de Escazú, como é o caso da proteção, como a Márcia colocou no início da fala dela, da proteção dos defensores de direitos humanos em matéria ambiental e climática, a gente pode botar dessa forma. Depois, né, do Acordo de Escazú, a Convenção de Aros lá, numa das suas cópias, enfim, incorporou, né,
uma documentação para contemplar também essa proteção. Mas vamos lá, voltando para a Corte Interamericana e esse salto, né, para essa abordagem de direitos humanos. Como eu disse, vem do Acordo de Paris, vem da Corte Interamericana, isso tudo vai ganhando, né, muita importância. A gente vê o impacto também no direito nacional, isso é importante, né? Se fala muito que o direito nacional ele tem instrumentos muito mais efetivos, né? Muitas vezes por meio da judicialização, da proteção desses direitos no âmbito do sistema de justiça, por isso o acesso à justiça, né, nessa perspectiva da tríade dos direitos de participação é tão importante, né? Então, a gente viu cada vez mais de lá para cá um diálogo, né, de cortes, principalmente hoje a gente não abre uma decisão do STF, por exemplo, e mesmo do STJ, que não faça um diálogo com a jurisprudência da Corte Interamericana. Depois da opinião consultiva número 23, nós tivemos dois casos contenciosos que aplicaram, primeiro o caso envolvendo a Argentina, Terra Nuestra versus Argentina, e depois o caso mais recente, Habitantes de La Oroya versus Peru, o primeiro caso tratando especificamente de poluição, né? E aí toda essa ênfase em justiça ambiental, essa ênfase na proteção de grupos vulneráveis, o reconhecimento. A Corte Interamericana ela trouxe uma categoria muito parecida com essa abordagem que a gente tem no direito constitucional do reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental e climática, que são as zonas de sacrifício. É uma categoria que a Corte tem aplicado para a matéria ambiental e para a matéria climática, quando você reconhece que uma determinada comunidade tem a ver com justiça ambiental e climática, tem a ver com racismo ambiental e climático, que é uma outra categoria. Aliás, hoje o CONAMA aprovou uma resolução sobre justiça climática e racismo ambiental. Eu falava com a Gisele antes da gente começar, eu falei com o Rubens, Gisele, e aí perguntando sobre esse caso, ele me respondeu, né, disse, olha, Tiago, estou agora, era de manhã, né, estamos aqui na reunião do CONAMA, prestes a aprovar essa resolução nova. Então, percebam, é um avanço, né, que vai ganhando, vai se incorporando muito a partir desse plano internacional, mas que vai se incorporando também no direito nacional. Hoje não tem como falar do direito ambiental, do direito climático, que não seja a partir da perspectiva de um sistema normativo multinível, né, Márcia? Você que é a nossa há tempos, né, construindo esse diálogo, né, de natureza multinível entre o direito ambiental, para o direito climático, ou seja, cada vez isso é uma realidade mais perceptível, né? O CNJ, o CNMP, hoje eles têm recomendações, né, para além do reconhecimento do status supralegal dos tratados internacionais ambientais e climáticos, né, nós temos hoje, de forma muito clara, quase como a Corte Interamericana defende a natureza de um dever ex officio, de juízes e tribunais nacionais aplicarem, né, os tratados internacionais em matéria ambiental e climática, mas também a jurisprudência dos tribunais internacionais, que também tivemos, não só da Corte Interamericana, a Corte Internacional de Justiça também editou uma opinião consultiva recentemente, agora, também de julho de 2025, importante, reconhecendo obrigações dos estados, né, em relação à proteção climática. Percebam, isso tudo, né, é um avanço relativamente recente, né? Essa última opinião consultiva que eu mencionei antes, a gente ainda está assimilando, né, todos os avanços, né? Então, eu mencionei a primeira opinião consultiva de 2020, de 2017, né, os dois casos contenciosos, aí, já mencionando ela, né, talvez a cereja do bolo, né, ou talvez o ápice de todos esses avanços, sem dúvida, é a opinião consultiva número 32 de 2025 sobre emergência climática e direitos humanos. Então, para vocês terem ideia, né, do quão longe chegou a Corte Interamericana, mas por razões que não são razões artificiais, né? No Brasil, se a gente olhar para a última década no Brasil, tá? Vamos tentar entender onde é que Escazú, Justiça Climática e Direitos Humanos se situam no Brasil na última década. Mariana, 2015, Maceió, 2018,
Brumadinho 2019. A gente pode ir um pouco antes, inclusive na Serra, né, do Rio de Janeiro, que, né, milhares de pessoas morreram, né, em enchentes, em desabamentos de morro, enfim, naquele período de 2011, 2012, Morro do Bumba, enfim. Mas vamos pensar nessa última década, Rio Grande do Sul, 2024, né? Ou seja, desastres ambientais e climáticos que impactaram, né, de forma absolutamente desproporcional quem? Indivíduos e grupos sociais vulneráveis. Quando a gente fala de justiça ambiental, quando a gente fala de justiça climática e direitos humanos, é para atuar em favor dessas vítimas, né? Da sociedade como um todo, sim, mas colocando um olhar especial para as vítimas, né? Que na sua grande maioria são, né, integram grupos vulneráveis. Então, isso tudo é muito importante, né, para a gente trazer toda essa normativa, esses avanços que a gente tem percebido no âmbito internacional e tudo mais, mas contextualizando também, né, aqui no Brasil diante desses desastres. E a opinião consultiva, essa última da Corte Interamericana, ela equipara, ela reconhece a proteção ambiental e climática como norma de jus cogens. Isso equipara aquilo que há, Márcia, você me corrige aqui, né? Você é nosso especialista. Isso equipara, né, a violação aos direitos ambientais e climáticos aos crimes, né, ou às violações no contexto de genocídio, escravidão, né? Ou seja, aquilo que há de mais grave em termos de violação a direitos humanos. Então, hoje, falar de proteção ambiental e climática é entender que a gente está tratando de temas absolutamente sensíveis e da maior relevância para o direito internacional dos direitos humanos, para o direito constitucional no contexto da proteção de direitos fundamentais e assim por diante. Né? Esse é o estado da arte, da matéria. Quando eu falava da ideia de zonas de sacrifício, essa categoria é muito interessante, porque ela auxilia, né? O caso esse do Peru, em que a Corte Interamericana abordou, era isso, uma comunidade que por um século foi vítima de uma exposição à poluição química, metais pesados, né? Então reconhece ali uma violação massiva, omissão, né, dos órgãos públicos, com a participação de polidores privados, polidores públicos, enfim, né, literalmente é um estado de coisas inconstitucional impactando uma comunidade altamente vulnerável, né? Então, quando a gente fala, né, e agora teve no Brasil sobram casos, Barcarena, no Pará, também outro exemplo, né, importante nesse contexto. Tivemos uma decisão agora envolvendo, né, a Bahia, uma decisão que reconheceu, acho que não, talvez já tivemos, mas assim, de forma tão categórica, a ideia de racismo ambiental, né, envolvendo também uma. Agora, os detalhes aqui não vou ter como trazer, eu vi por cima só a notícia, não li em detalhes essa decisão, mas envolvendo lá uma comunidade do estado da Bahia que foi exposta, né, à poluição industrial, poluição química, metais pesados, etc. E ali se reconheceu, né, justamente aquilo que nos Estados Unidos, lá na década de 70, 80, se discutiu muito, né, que comunidades negras, né, eram expostas de forma desproporcional, né, a contextos de poluição ambiental. Né? Então, se instalavam polos industriais altamente, né, poluentes, sempre próximos à comunidade. Se criou lá um departamento de justiça ambiental na Agência de Proteção Ambiental norte-americana na década de 90 com esse propósito. A partir dos estudos que se fizeram, se identificou de forma categórica, flagrante, a prática de um racismo ambiental. Né? Então não tinha como separar essa ideia de justiça ambiental, da proteção de grupos vulneráveis, por essa perspectiva também racial. E essa decisão da Bahia, ela enfatizou de forma muito contundente essa abordagem do racismo ambiental. Muito interessante, condenou, né, enfim, a empresa a reparar os danos, né, aquela comunidade, as pessoas, enfim, para além da reparação ambiental. E é isso, percebam, é uma nova abordagem, né?
Se a gente pensar no direito ambiental 30 anos atrás, 20 anos atrás, talvez, né, eu acho que isso ainda era, não, a gente estava muito longe dessa abordagem de direitos humanos, essa abordagem voltada à proteção de grupos vulneráveis. Eu acho que isso fortalece, né, isso joga luz. Se a gente pensar no sistema de justiça, e aí Escazú tem tudo a ver com isso, principalmente pela perspectiva do acesso à justiça, né? Você pensar Ministério Público, Defensoria Pública, né? Ou seja, a atuação, esse caso da Bahia teve atuação da Defensoria Pública, como todos esses casos tiveram, né? Que eu mencionei esses desastres ambientais, Mariana, Brumadinho, mesmo as enchentes do Rio Grande do Sul, acompanhei um pouco o trabalho dos colegas desses estados, a gente, né, tem alguns encontros, até mesmo na COP, vários colegas de outros estados do Brasil relataram as suas práticas, estados, né, da Amazônia também, atuando, né, em favor de povos indígenas, comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas, pescadores. Tem um caso muito interessante também que está no STJ envolvendo aquelas represas de Giral e Balbina, em Rondônia, né, que chegou no STJ agora também, que pescadores ali tiveram, né, tiveram a sua vida, a seu modo de vida praticamente inviabilizado, é algo já de mais de uma década, mas que só agora estão em vias aí de terem os danos sofridos por eles reparados. Mas percebam, é uma nova abordagem que tem, de alguma forma, reescrito algumas categorias do direito ambiental ou mudado um pouco o olhar que a gente tem, tanto no direito ambiental quanto no direito climático, né? Eu acho que isso é importante, sem falar ainda, né, nesse contexto de crianças e adolescentes, das futuras gerações. Eu acho que isso é importante, né? A gente tem visto uma identificação cada vez maior, né, de pensar, e aí principalmente quando o Poder Judiciário atua, né? O Poder Judiciário ele tem um papel até para justificar, por vezes, o controle judicial de políticas públicas em matéria ambiental e climática, né? Ou reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei e assim por diante, ou reconhecer, né, um estado de coisas inconstitucional numa política pública, qualquer coisa dessa natureza. O Poder Judiciário, o sistema de justiça, ele tem um papel muitas vezes contra-majoritário, né? Porque a gente sabe que democracia é muito mais do que meramente uma regra majoritária, né? Democracia tem um conteúdo material, né? O Estado de Direito, a ordem constitucional, ela é arquitetada a partir de algumas premissas que estão fora da esfera de discricionariedade, seja do legislador, seja do Poder Executivo e do próprio Poder Judiciário, né? Ou seja, existem conteúdos que estão fora, né, de ordem constitucional, né? O exemplo das cláusulas pétreas e assim por diante. Ou seja, você tem ali a proteção dos direitos fundamentais e a proteção de grupos vulneráveis muitas vezes se coloca como, né, um aspecto importante de natureza contra-majoritária, né? Porque se depender da maioria, os grupos minoritários muitas vezes vão ser, né, vão ter os seus direitos, além de estarem subrepresentados. E se a gente olha então para as crianças e adolescentes, né, são agentes, né, titulares de direitos que não elegem, né, diretamente os representantes, aqueles que estão lá decidindo no parlamento sobre o seu futuro. Tá? E essa é uma questão importante. Por isso, quando a gente está discutindo direitos de crianças e adolescentes e das futuras gerações, as futuras gerações não são algo fictício. Todo dia estão nascendo, né? Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, não é algo fictício, né? Então também é uma categoria que a gente tem que, de alguma forma, trazer um contorno mais importante. O Tribunal Constitucional Federal Alemão teve uma decisão, no caso Neubauer, e outros versus Alemanha, importantíssima, reconheceu justamente essa dimensão transgeracional dos direitos fundamentais. Um dever de proteger hoje, 2025, direitos que vão ser exercidos daqui a 10, 20, 30 anos. Né? Sou pena do que deu jogar para o futuro restrições a direitos fundamentais, né, dessas gerações.
gerações mais jovens e sem falar das futuras gerações. E o argumento foi o direito à liberdade. Então, se fala de garantias intertemporais do direito à liberdade. Então, percebam, a gente tem muito a evoluir. Eu já estou aqui, Marcinha, concluindo meu tempo, cheguei aos 20 minutos, mas eu queria deixar, né, trazer um pouco esse debate, porque Escazú é isso, né? Fortalece, né, todo esse regime jurídico, os direitos ambientais de participação, acesso à informação, participação pública na tomada de decisão, né, acesso à justiça, por exemplo, tomada de decisão, sempre amparado no melhor conhecimento científico disponível, né? Isso desde o Acordo de Paris é outro componente, né? O direito à ciência, o direito à sociedade se fazer, né? Ser beneficiária dos avanços científicos, tecnológicos, um dever do Estado de combater a desinformação ambiental e climática, enfim, você tem ali todo um componente que isso tem a ver com a informação ambiental, isso tem a ver, né, com a possibilidade de participação qualificada da sociedade, né, e sem falar no acesso à justiça. Então a gente tem ali, né, a gente sempre fala, o ministro Renan Benjamin fala muito claro, temos talvez uma das legislações mais avançadas do mundo no direito ambiental, no direito climático, né? Mas existe uma lacuna, né, que nos afasta de implementar na realidade, né, todo esse marco normativo que a gente tem à nossa disposição no Brasil, né? E eu acho que Escazú talvez seja um mecanismo fundamental, né, para fortalecer a efetividade, a transposição para a realidade desse marco normativo, seja com base no fortalecimento do acesso à informação, da participação pública, e aí o acesso à justiça como, né, o soldado de reserva, digamos assim, para realmente, né, fazer valer esses direitos e, né, os direitos ambientais e climáticos de um modo geral. Eu paro por aqui, agradeço mais uma vez, Márcia, Sheila, parabenizo a Prodab, né, por estar sempre aí, né, promovendo esses eventos tão importantes e num momento tão, né, ao mesmo tempo, né, tão difícil, né, tivemos aí a devastação do né, o PL da devastação em relação ao licenciamento ambiental, mas essa é outra conversa, né, mas que coloca, né, a importância aí de Escazú, de termos Escazú finalmente ratificado, né? Depois aí de tantos anos, né, ter sido assinado ainda em 2018, né, logo depois, e até agora adormecido aí, primeiro no Ministério de Relações Exteriores, depois na Câmara. A Gisela conhece melhor do que eu essa história, e agora no Senado, aguardando, né, que se possa avançar com a ratificação de Escazú. Mas é isso. Obrigado mais uma vez e fico à disposição aí para qualquer Ai, complementação. Tiago, obrigada. Você ficava falando, eu comecei a lembrar, né, aquela história, a gente vive, vive bastante e acaba testemunhando a história, né? Essa batalha para efetivar a relação entre direitos humanos e qualidade ambiental, né? Ela ainda é algo presente, mas ela foi suspeitar, constatar essa relação, foi o motor que fez, que promoveu a mobilização da sociedade civil em direção à Constituinte, ao capítulo de meio ambiente. Eu me lembro de Cubatão. Eu me lembro da nossa luta nessa época contra a instalação de Balbina. Nós já sabíamos o que ia acontecer, né? E foi isso que nos apaixonou, nos emocionou, e isso tem uma ligação evidente com a questão dos direitos humanos. E aí você falava das decisões da opinião consultiva, nós estamos falando de Escazú, né? Mas o Tribunal Internacional de Direito do Mar, em 2024, também emitiu uma opinião consultiva sobre a questão dos povos insulares e da obrigação dos estados, né, com relação a esses povos.
Antes disso, em 2006, foi criado o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em 2012, teve o primeiro relatório que plasmou a relação entre direitos humanos e o meio ambiente saudável. Então, tem todo um processo que vem acontecendo, né, então, que a gente acompanha no direito internacional e agora vê com aflição essa questão do questionamento do multilateralismo, mas como diz você, isso é uma outra conversa, né? Mas trouxe a reboque e subsidiou tanta coisa importante, tanto avanço importante, né? Escazú é fundamentalmente importante para viabilizar o ODS 16 aqui, Sim, que é paz, justiça e instituições eficazes, né? A gente sabe que o caminho da sociedade civil para ter uma voz, inclusive internacional, passa pela anuência dos países. E Escazú formaliza essa autorização independente da. É como se os países tivessem. Mas não vou dar spoiler, porque a Gisela vai falar sobre isso, certo? Escazú libera essa representação na área internacional, libera da anuência, né, em tese. Então, por isso, esse é um dos motivos tão importantes para ele. Mas eu vou deixar a Gisela contar isso e vou aproveitar para apresentá-la. Agradecer demais, muito obrigada. Obrigada, Gisela, pela presença. A Gisela é advogada, bacharel em Direito, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, com estudos complementares na Universidade de Amsterdã e na Universidade de Stanford. É técnica judiciária do Supremo Tribunal Federal, foi assessora do ministro Sepúlveda Pertence, é consultora legislativa da Câmara dos Deputados de 94 a 2023, oficial de programa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, responsável pelo portfólio florestal no ano de 2000, diretora do Programa de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente em 2001, como membro da Força Tarefa para lidar com a crise energética, consultora jurídica do Ministério do Meio Ambiente de 2001 a 2003, membro do programa LEAD, promovido pela Fundação Rockefeller desde de 1991, bolsista em 95 do programa Natureza e Sociedade da WWF, fellow do programa de intercâmbio Eisenhower Fellowships, com sede na Filadélfia, nos Estados Unidos, desde 1996. Membro de conselhos de diversas instituições relacionadas à promoção dos direitos humanos e desenvolvimento sustentável, autora de artigos publicados em periódicos e compilações nacionais e internacionais. Hoje é consultora para a incidência política do movimento Escazú Brasil. Com a palavra, Gisela. olha, muito obrigada. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, professora Márcia Carneiro Leão. Para mim é uma grande honra e estar aqui ao lado também do professor Tiago, da Suzane e com esse apoio também da Sheila, eu fico realmente muito honrada de estar aqui em tão honrosa companhia. E eu acho que, para mim, especialmente importante falar depois do, do Tiago, porque aí já temos uma, e também da Márcia, que já contextualiza Escazú com suas implicações, tanto do ponto de vista de anuência internacional, tanto do ponto de vista de relacionamento com outros órgãos regionais dos quais o Brasil é parte, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é, já me autoriza a trabalhar, a falar um pouco mais especificamente sobre as questões de tramitação, que eu acho que são
as questões que estão mais, são prementes, né, estão nesse momento, ocupando o nosso disco rígido, digamos, né, e que precisam, quer dizer, é muito, relevante esse encontro, oportuno, eu quero dizer, porque também é nessas ocasiões em que a gente para um pouco, é obrigado a parar, que a gente consegue, talvez ter ideias, né, que possam, ser úteis para essa incidência, porque nós conseguimos, eh, com o apoio impressionante desse movimento Escassul Brasil, que eu, tenho a honra de participar há poucos meses, mas é um trabalho interessantíssimo da sociedade civil eh, que é muito bem organizado, tem, eh, encontros semanais ou quinzenais e funciona com todos esses, instrumentos que, enfim, são terríveis, todo mundo fala mal das redes sociais, de toda essa conectividade, porém eu tenho visto, por exemplo, nesse movimento, uma vitalidade e uma capacidade dessa, garotada, né, por que não falar isso, que já está aí essa segunda, terceira geração de pessoas que já se profissionalizaram para trabalhar na proteção do meio ambiente, dos direitos humanos, e aí essa turma consegue fazer com extrema eficiência as reuniões. Eu fiquei um pouco embananada no começo, que eu falei: "Meu Deus, como é que eu, como advogada e como, vamos dizer, porta-voz nesse caso, né, como é que eu vou incluir tantas opiniões?", porque de repente numa reunião apareciam 50 não, mas digamos 5, 6 sugestões diferentes e eu com essa mente, assim, mais, eh de querer produzir tudo bem produzido e tal, eu falei: "Mas como é que eu vou conseguir?", porque nem todas essas opiniões são, eh confluentes, então eu vou ter como depois eu falei: "Não, eu tenho que entender que esse é um novo modo de comunicação e de fazer política, e que, o desafio é para mim". E eles estão certos de dar a opinião deles, e são diferentes organizações, o Araiara, a Terra de Direitos, tem o NUPEF, tem não sei o quê, tem a Transparência Internacional, e aí eram questões de direito criminal, questões de, enfim, de crimes ambientais, eu fiquei um pouco apavorada. Mas, assim, depois do primeiro mergulho, eu consegui, admirar a paisagem, digamos, e entender que essa nova forma de fazer política, ela viabiliza, se a gente está falando de Escassu, está falando de participação, né, da sociedade civil, então, o movimento Escassu Brasil, ele mostra, eh, em tempo real, como é importante, sabe, ter essas distintas instituições, umas que dão mais ênfase às questões de participação, outras que dão mais ênfase às questões, vamos dizer, como a gente diria no nosso jargão jurídico, questões de mérito, né, questões de direito material e não processual e tal. Mas assim, é realmente encantador para mim poder fazer parte e de alguma maneira ser porta-voz no congresso, junto com os outros, né, com as outras instituições, os que podem estar aqui em Brasília, mas assim, eu me sinto muito mais, hã, referendada e apoiada de poder fazer uma agenda com um parlamentar, em nome desse grupo, porque estamos o tempo todo em conexão e dá para poder, então, uma questão rápida, que é uma dúvida rápida, pode ser resolvida por WhatsApp, se não vamos ter que fazer a nossa reunião, o nosso encontro. Se acha tempo para fazer isso, as reuniões começam na hora certa e terminam na hora certa, realmente é uma coisa assim
que uma surpresa muito agradável, sabe? Porque cada reunião dessa, se a gente fosse imaginar, aconteceria a cada 2, 3 anos, e dependeria de um financiamento super complicado e não se chegaria, né, aos resultados. Então eu vejo que a aprovação de Escassu na Câmara, que a gente precisa comemorar em meio a essa semana apocalíptica ou pós-apocalíptica, é importante que a gente possa comemorar essa saída de Escassu da Câmara, né? Porque o Congresso atual está bastante representativo de, claro, uma parte da sociedade brasileira que existe, que elege esses representantes, né? Mas eu acho que está sobrecarregada, ou seja, o Congresso, essa atual composição do Congresso está com tintas carregadas numa visão muito utilitarista e muito conservadora de desenvolvimento, muito antiquada, eu diria. E eu tenho certeza que a sociedade brasileira é mais plural, interessante, inteligente do que o Congresso, essa fotografia atual do Congresso mostra. E então eu me sinto muito à vontade de levar essa mensagem de Escazú, porque eu sei que a sociedade brasileira quer Escazú e que esses parlamentares, essa composição, ela não representa o, o, o Brasil, o povo brasileiro, como a gente sabe, como as eleições, né, as últimas eleições mostraram. Então, para falar um pouco de tramitação, só para eu não perder muito tempo, eu me lembrei muito durante esse período, esses últimos meses, do que eu acho que foi Churchill que falou. Quando você estiver passando pelo inferno, continue andando. Então, eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa. Eu sinto muito, eu sou uma pessoa, sou uma pessoa da Câmara dos Deputados, assim, passei 30 anos da minha vida na Câmara, então não posso também. Se eu estava ali, então a Câmara também tem a minha cara, digamos. Se a Sueli Araújo estava ali, então a Câmara também tem a nossa cara. E de tantos parlamentares heróicos, né? Mas nesse momento a gente tem que fazer um pouco essa comparação com um inferno, no sentido de que realmente é impossível. Por que dizer que é um inferno? Porque é impossível dialogar com argumentos. Então, por exemplo, agora vou para a tramitação onde nós tivemos uma derrota em outubro, né, foi 8 de outubro, se não me engano, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Então, Escasso entrou pela mensagem 209 de 2023 no Congresso Nacional para fazer esse périplo constitucional, né, de aprovação pela Câmara dos Deputados de um projeto de decreto legislativo, depois aprovação pelo Senado Federal e, portanto, publicação de um decreto legislativo que aprova o tratado. Com esse decreto legislativo, que isso é um requisito constitucional, o presidente pode, então, ratificar o tratado e, depois da ratificação, o Brasil passa a ter uma
participação na Conferência das Partes, como parte, passa a ser parte do tratado, e dentro do Brasil, no âmbito nacional, é promulgado o tratado por um decreto de presidência. Então, esse é o itinerário, digamos, né, que deveria ser percorrido. E quando eu fui chamada para apoiar o movimento Escazú Brasil, estávamos diante de uma perplexidade, que era a possibilidade de rejeição da mensagem na porta de entrada da Câmara dos Deputados, que é justamente a Comissão de Relações Exteriores. Eu conversei com o secretariado das comissões e falei: olha, isso não pode, assim, a gente não pode perder na Comissão de Relações Exteriores, porque ela é o órgão de mérito para tratados, inclusive é na Comissão de Relações Exteriores e que acontece a saída, quer dizer, entra uma mensagem e sai um projeto de decreto legislativo. E, assim, conversando com as pessoas técnicas, né, da Câmara, a gente viu que só existiam 2 exemplos de rejeição de tratados na história, que a gente conseguiu detectar. Um, do Acordo Bilateral de Alcântara, que, por ter sido um acordo bilateral, teve solução, ou seja, foi rejeitado, foi retirado, foi feito um novo que foi aprovado. Então, não nos servia como comparação. E o outro, um acordo da OIT, uma convenção da OIT, agora acho que é 161, se eu não me engano, a convenção da OIT que proíbe a demissão sem justa causa. Nesse caso, foi rejeitada na CREDEM, depois foi rejeitada na Comissão de Mérito, que é a Comissão de Trabalho e Serviço Público. Era esperada a aprovação na Comissão de Mérito, não foi aprovada e continua há anos no limbo da Comissão de Constituição e Justiça, que não sabe o que fazer. Que não, eu entrei em contato com todo mundo, entrei em contato com o pessoal do movimento, falei: precisamos retirar o acordo, porque se havia o risco e havia voto suficiente para rejeitar o acordo na CREDEM e, ato contínuo, aprovar uma urgência e rejeitar em plenário. E aí nós começamos a conversar, inclusive, com o pessoal da CEPAL, do organismo que secretaria o acordo, e ficou claro o seguinte: não há não há vida possível para um tratado que perca no plenário da Câmara. A rejeição na Câmara impede, inclusive, que o tratado vá para o Senado. Não, nunca tivemos isso, inclusive, não aconteceu ainda. Não, e eu falei: olha, Escazú não pode jamais ser o primeiro exemplo, porque nós não temos como o Alcântara, não tem como se renegociar. Uma coisa é um acordo bilateral, que você vai lá e arruma. Ah, não, o da Santa Sé. O da Santa Sé também. O compromisso da Santa Sé com o Brasil, que foi renegociado também. Tínhamos o exemplo da Santa Sé, Alcântara, os 2 bilaterais. E o da OIT, que seria o pior exemplo para a gente. Então, entramos em contato, vimos que o governo também sugeria a retirada do acordo, porque não havia como garantir votos. Nem na comissão, nem no plenário da Câmara. Então, mas aí
os deputados, o deputado Evair, que foi quem tomou a relatoria do deputado que então tinha feito um parecer favorável e ia perder, que era o deputado Amon Mandel, do Amazonas. O deputado Evair, quando soube que a gente estava pensando em retirar o tratado, forçou, junto com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que é o deputado Felipe, que é um deputado bastante, que tinha Escazú como jurado. Eu estava conversando com o Tiago, estamos começando a ver um palavreado muito estranho, entende? Além da gente não poder argumentar tecnicamente, a gente também vê que, por exemplo, uma matéria é jurada de morte, então havia uma jura, um compromisso de fé dos deputados da Credem de derrubar Escazú. Fica muito difícil você conversar sobre isso. Não adiantava falar da OCDE, não adiantava falar que Arros já tem 20 anos, desde 2005, tem 20 anos de história para mostrar que na Europa Arros simplesmente ajudou a desburocratizou os processos de licenciamento, facilitou, na verdade, funcionou como um facilitador, colocou regras claras, harmonizou regras. Então, nós tínhamos argumentos de direito internacional, argumentos eu me lembro que eu falava assim: olha, Escazú tem um primo. É raríssimo você ter um acordo que tenha um outro acordo que possa servir de exemplo. Nós temos, no caso desse Escazú, é um acordo regional, mas não adiantava, não havia argumento. E aí, quando a gente começou a pensar em retirar o acordo, então o governo deveria retirar a mensagem. Foi marcada a reunião, garantiu-se o quórum e o parecer contrário, foi substituído o relator, que apresentou um parecer contrário e o parecer foi aprovado. Então a gente ficou discutindo com o pessoal da área de ciência política, né? Qual era que há uma diferença, quer dizer, nós tínhamos uma situação em que o deputado Amon Mandel, ele tinha feito um parecer favorável a Escazú e ele seria rejeitado. E terminou acontecendo em questão de dias que o deputado Amon Mandel perdeu a relatoria para o deputado Evair de Mello, e o deputado Evair de Mello apresentou um parecer pela rejeição do acordo e que foi aprovado. Então, assim, estatisticamente, parece que é melhor você ter um parecer pela aprovação que é rejeitado do que ter, como nós tivemos, um parecer pela rejeição que é aprovado. Mas nós tínhamos uma possibilidade que vinha se esboçando, que era de, com o contexto da COP, que Escazú fosse parte de uma lista muito curta. Foi muito feliz a decisão da Frente Parlamentar Ambientalista de fazer uma lista curta. Muita gente queria uma lista, assim, bastante compreensiva, ampla, mas valeu o argumento de quem estava com mais noção do perigo e falou: não, vamos fazer uma lista curta. E todas as organizações, mais de 50 organizações, votaram para que Escazú fosse o primeiro item dessa lista. E assim aconteceu. E no dia 5 de novembro, isso aconteceu, o processo de que Escazú, que o requerimento de urgência, que tinha sido apresentado em 2023 pelo deputado Nilton Tato, que foi um grande padrinho, um campeão de Escazú na Câmara, nesse momento final, principalmente, o deputado Arlindo Quinaglia, que foi também o único voto contra na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, então foi o único posicionamento do nosso lado, digamos, que está lá. Então, entre a quinta-feira, que foi aprovado o requerimento de urgência para Escazú para ir para o plenário,
E a segunda-feira, quando foi lido, não, a quinta-feira entrou na pauta, na segunda-feira à noite foi aprovado o requerimento de urgência, na terça-feira foi aprovado o acordo, a mensagem, que foi aprovada como mensagem, como MSC 209/2023. Só então que passou para o Senado como projeto de decreto legislativo número 934 de 2025. Como eu estou de tempo, eu já estourei meu tempo, será? Já, né? Eu tô sem horário aqui. Tudo Não, bem. você tem Eu vou cinco mais minutos. rapidíssimo, é o meu tempo. Então, assim, chegando no o projeto de decreto legislativo no Senado, nossa expectativa era, inclusive aconteceu, o deputado Jacques Wagner, o deputado Everton, esqueci aqui, tem o sobrenome dele, que a gente conhece ele como Everton, na Câmara, o senador Jacques Wagner, o senador Everton e a senadora Elisiane Gama fizeram logo um requerimento de urgência e estava seguro, todos nós estávamos seguros, que Escazú entraria direto para o plenário do Senado e seria aprovado a tempo de ser ratificado ainda durante o período da COP, porque ele entrou no Senado, acho que no dia 8 de. Entrou no dia 12 de novembro, mas daria tempo, teria dado tempo. Mas aí o contexto foi se modificando, foi ficando claro que ele não iria, não aconteceria, né, essa ida direto a plenário, e aí ficamos com a preocupação de Escazú ir para a Comissão de Relações Exteriores do Senado, que tem a presidência do senador Nelsinho Trade, que é um parlamentar de longa atuação e que tem uma postura de centro-centro-direita, mas a vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores é a senadora Tereza Cristina, que é, né, a maior liderança da frente parlamentar da agricultura e pecuária, ou daquilo representa assim com muito orgulho, né, como ela costuma falar, o que se chama o bloco ruralista no Congresso Nacional. Quais são os perigos, né? A gente volta a ter uma análise muito parecida com a que tinha na Câmara. Ou seja, é possível que Escazú seja despachado ainda não há despacho, para a Comissão de Relações Exteriores, que tem poder terminativo no Senado. Então, ele poderia passar só pela Comissão de Relações Exteriores, depois ir para o plenário. Ou pode ser que ele vá para a Comissão de Relações Exteriores, para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e aí a gente não sabe se vai para a Comissão de Economia, enfim. A, a composição da Comissão de Relações Exteriores do Senado não é interessante para o nosso caso. Tem muitos parlamentares que votaram, nós usamos o painel de votação dos vetos do licenciamento como guia. E dos 70 e poucos senadores que estavam presentes, 52 votaram pela derrubada dos vetos, 15 votaram pela manutenção dos vetos, e o senador Confúcio Moura, que é membro da mesa, se absteve, né?
e pensando nos parlamentares que votaram pela derrubada dos vetos da Lei de Licenciamento Ambiental, muitos deles estão na Comissão de Relações Exteriores. Então, realmente seria interessante que se conseguisse um despacho para plenário. Não é o que parece que vai acontecer. O que eu vejo, já para ir fechando aqui, o que eu vejo de mais positivo, no caso de Escassu ter uma tramitação pelas comissões do Senado, é que o Senado é uma casa, claro, menor, né, numericamente, são 80 e poucos senadores, em relação a 513 deputados, já isso é uma grande diferença. E a principal oponente ideológica, se a gente pode usar essa palavra, a Escassu, que é a senadora Tereza Cristina, é uma engenheira agrônoma. E é uma mulher bastante familiarizada com as questões do agronegócio e que eu acho não tem Escassu como jurado, que é o caso do deputado Felipe Barros, que era o presidente da Credem, e desse deputado Evair, que deram o Escassu como uma compensação para o Eduardo Bolsonaro, que tinha sido o anterior presidente da comissão, etc. Então, eles tinham um compromisso de aniquilar esse tratado, ou seja, então eu acho que o Senado pode nos permitir um, um diálogo, um debate um pouco mais técnico. Porque quais são os principais argumentos contra Escassu no parlamento hoje? Uma questão de soberania, que obviamente não, uma leitura assim rápida do acordo demonstra que esse argumento ele é, né, um argumento falho. Uma questão sobre propriedade intelectual e sigilo, que as empresas teriam que abrir mão do sigilo, o tratado fala abertamente, permite que questões estratégicas para as empresas, quando comunicadas, permitam resguardar algumas informações, e o que não está escrito nem dito, mas que a gente sabe que é o argumento principal contra a Escassu, e por isso há tanta rejeição, é o princípio da proibição do retrocesso. Porque os ruralistas, eles entendem de tudo, toda a palestra do Tiago e da professora Márcia, eles também estudam e eles sabem que na hora que o Brasil tiver comprometido internacionalmente com a aplicação do princípio da proibição do retrocesso, e esse princípio está no artigo 7º, se eu não me engano, do Acordo Escassu, todo o pessoal da CEPAL fala, mas olha, esse princípio está no acordo, mas só para reger o acordo. E nós falamos, não, mas é porque na hora que entra, quando for promulgado esse tratado, vai fazer parte e tal. Então, assim, no frigir dos ovos, para concluir, nós sabemos quais são os argumentos contrários. E então temos uma meta-argumentação, tem uma argumentação para dizer que não afeta em nada a soberania brasileira, que não há nenhuma questão estratégica empresarial e tal, mas naquilo que a gente já sabe que concretamente é a razão da rejeição do acordo, a gente sabe que ela existe e o acordo vai ter essa força e nós vamos usar o acordo com essa força. Então, é um xadrez difícil,
eu tenho esperança que a gente possa, da mesma maneira que conseguiu na Câmara, usar uma conjuntura que permita essa passagem, fazer como Churchill, continuar andando e sair do Congresso. E agora, vamos também, se for o caso, né, se a gente vê que não tem como passar, a gente vai ter que fazer todas as táticas de obstrução, né? Porque o que nós não podemos é ver uma rejeição no Senado. Então, ainda é tenso o momento, mas eu acho que quanto mais a gente puder conversar sobre esses meandros da tramitação, melhor. Com isso eu encerro, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com esse grupo tão seleto. Muito obrigada. Gisela, eu agradeço demais esse seu relato. Isso pode dar para a gente a dimensão, né, da intensidade, da dificuldade desse trabalho. Mas você falava, e eu só ficava aqui me lembrando, né, quando você falou soberania, o problema não é a soberania é desculpa, des- perdão, certo? É desculpa. O que É, se pretende é controlar o acesso da sociedade civil aos fóruns internacionais via Estado. É isso que Escazú garante. Não é soberania. Né? Então a questão é: vamos ou não vamos? Enquanto você falava, vinha uma música muito antiga do Gudim, do Paulo César Pinheiro, que tem um refrão que fala assim: que medo você tem de nós? Olha aí, né? Que medo se tem da sociedade civil organizada? Né? É pavor, preciso controlar. pavor. É preciso controlar. Né? Que medo você tem de nós? Mas não há por que ter medo, porque só se pode construir a nossa estrada rumo à sobrevivência com a participação de todos. E isso foi dito em 1987. Já se sabia, mas em 87, no relatório Brundtland, isso ficou claro, que todo mundo tinha que participar. Né? E se fosse o caso, inclusive, capacitar as pessoas para participarem. Escazú, em termos de América Latina, é uma, é uma garantia de acesso, é uma garantia de gestão democrática desse processo constitucional latino-americano, se pode dizer assim, né? Então, obrigada, parabéns. E falando em medo da sociedade civil, nós vamos passar para sociedade civil agora, a palavra. Camila, eu vou pedir para você dar autorização para a nossa Boa noite. palestrante, a Suzani, Já está liberado. para ela fazer a apresentação. Não, senhora Suzani, você vai falar do Terra de Direitos ou eu posso falar? Você vai falar? Pode falar, Márcio. Então eu vou falar, tá? Ah, o Terra de Direitos é uma organização fundamental na defesa dos direitos humanos que realiza um trabalho de base inestimável. Acompanha de perto e denuncia violações sofridas por comunidades tradicionais, povos indígenas e ativistas rurais, além de ter um papel ativo no monitoramento e na busca pelo aprimoramento do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, comunicadores e ambientalistas do governo federal. Essa previsão de proteção dos defensores está no Acordo de Escazú, é explícita e central. Está no artigo número 9. Quem vai falar sobre esse trabalho
e sobre os desafios. É a Suzane, Suzani, é Suzani ou Suzane? Suzane. Suzane Brasil. Suzane é formada em Direito pela Universidade Federal do Pará, licenciada plena em Letras, Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará, advogada popular e coordenadora do programa Amazônia na Terra de Direitos, conselheira nacional e estadual do Pará do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas. Sua presença hoje vai nos oferecer um olhar direto sobre os desafios práticos e a urgência de garantir a segurança daqueles que estão na vanguarda da defesa dos nossos bens comuns. Com muito prazer e com a gratidão imensa pela sua participação, eu lhe passo a palavra. Muito obrigada, Márcia, pelo convite, né? Pela honra de estar aqui nessa noite partilhando com esse grupo tão seleto, tão qualificado, esse tema que é tão difícil e tão espinhoso, né? Então, que bom que eu vou falar depois desses dois grandes e também das suas reflexões, porque eu venho fazer, acho que o caminho oposto, né? Vou começar falando do último tema da nossa noite, que é direitos humanos, e partindo de um lugar completamente diverso também, que é inclusive o mais doído também, que é a questão dos direitos humanos, e falar em dados. E por que é tão importante essa política de direitos humanos e por que é tão importante para a gente, porque é aí que Gisela tem se desdobrado tanto para esse caso passar e não ser aí rejeitado, porque que a gente tem feito aí toda essa luta, né? E falar dessa parte mais doída. Então, a gente vem a partir dos dados. É importante a gente salientar que a gente tem pouquíssimos dados oficiais sobre as violências contra pessoas que defendem direitos humanos. Ainda hoje eu recebi uma pergunta que dizia assim: Nossa, o que é essa violência? E muitas pessoas ainda não sabem sobre isso, e aí a gente ainda não tem dados oficiais que deem conta de instrumentalizar políticas públicas que falem sobre isso. Então, há alguns anos, as organizações, né, a Terra de Direito e a Justiça Global, começaram a sistematizar, criamos aí uma metodologia para sistematizar os dados sobre violências contra pessoas defensoras de direitos humanos. E aí foi muito significativo o que isso nos trouxe, né? Não é um dado oficial, mas que tem aí grande impacto pelo que a gente consegue levantar. Eu vou passar até um pouquinho rápido dos dados, fica à disposição aí no nosso site. Essa apresentação com essa pequena síntese dos dados vai estar à disposição também. E aí a gente começa a falar então sobre isso, né? Vou começar a falar então um pouco sobre o estudo. É, Foram 486 casos mapeados de violência nos últimos 2 anos, né? 318 episódios. E se a gente for contar, então, esses 6 anos, de 2019, que é a primeira pesquisa, a 2024, que foi a última, a gente tem mais de 1.000 casos, 1.600 casos em 6 anos, né? Então, a gente tem aí um dado muito elevado, de violências contra pessoas defensores. E a gente traz aqui não só os dados de violência letal, né? Não só o assassinato, mas também as ameaças, que são o maior número de violências registradas, a criminalização, que é uma forma ainda muito utilizada de violência para limitar essas pessoas que defendem direitos humanos, o atentado, a agressão física e também a questão de deslegitimação, calúnia, que muitas vezes para o sistema brasileiro é um crime de menor potencial, mas que para essas pessoas, muitas oriundas de povos e comunidades tradicionais, acaba impedindo a atuação enquanto defensores de direitos humanos e também prejudicando completamente a vida. Como eles dizem, acaba às vezes sendo a própria morte em vida. A gente tem então uma distribuição desses dados
por regiões, e a gente tem esse dado muito significativo de que a região com maior índice de casos é ainda a região norte, e infelizmente conhecida internacionalmente pelos índices altíssimos de violência e de impunidade, né? E seguido aí pela região nordeste, igualmente, né, reconhecida. Temos aí o Pará, de onde eu falo, né? Sou assessora jurídica, como me apresentaram, e atualmente coordeno o programa Amazônia na Terra de Direitos e o escritório aqui no Pará. Então, o Pará, que hoje esse ano foi super famoso como sede da COP30, é também, e infelizmente, líder em violência contra pessoas que defendem direitos humanos, e é seguido aí também pela Bahia, no Nordeste. Nas outras regiões temos o Mato Grosso do Sul, o Paraná e São Paulo. E aí, para quem conhece um pouco a temática, sabe que é outra coisa que rende também essa constatação dos estados, né? A maior parte dos locais onde ocorrem essas violências também são em espaços não urbanos, né? São no meio rural, alguns meios virtuais também, né? É uma questão no litoral e poucos casos não têm informação. E aí a gente tem aí um número de 55 assassinatos, muitos com emprego de armas de fogo, tiro, né, e outros tipos de arma de fogo. O perfil das vítimas, em sua maioria, são homens negros. A gente teve um crescimento muito preocupante contra pessoas indígenas e, em sua maioria, defendiam terra, território e o meio ambiente. A maioria foram indivíduos, mas a gente teve um número muito significativo de vítimas também coletivas, né? É, a gente tem o dado preocupante, né, dos números, mas em sua maioria são agentes privados, mas a gente também tem um número significativo de agentes públicos e um número muito preocupante que a maioria desses agentes públicos que causam essas violências são relacionados às polícias, especialmente à polícia militar, né? 18% das violências, e aqui a maioria dos que são ligados que não são públicos, né, que são agentes privados, são ainda os famosos jagunço pistoleiro, que são até fontes da literatura, da história, mas seguem aí atuando, e também os grandes proprietários de terra, como fazendeiros. E diante desses dados, então, que eu falei que eu ia passar um pouco rápido, a gente chega a essas conclusões super importantes, que a gente chama de recomendações do estudo, a partir desses dados, que relaciona aí com o Acordo de Escazú. Então, é aí que a gente diz, é por esses dados, pelos níveis de violações e de impunidades, que a gente precisa urgentemente de maior segurança jurídica e da necessidade do Acordo de Escazú. E a gente também precisa que seja editado o Plano Nacional de Proteção a Defensores e Defensoras. Foi publicado o decreto agora em novembro, né? Pré-COP30, criando a Política Nacional de Proteção. É bem válido historiar que isso é uma condenação também, o Thiago mencionou rápido, que isso já vem de uma condenação, já era para ter acontecido, porque a Corte Interamericana, no caso, que condenou pelo assassinato do advogado Salles Pimenta, aqui no Pará, inclusive, já previa que que o governo precisava fazer isso, o Estado brasileiro, e ainda não foi finalizado. Então, houve em novembro, pré-COP30, a publicação do decreto criando a política, mas o plano temos aí uma expectativa de que agora, no 10 de dezembro, saia esse plano nacional de proteção para que a gente possa aí ter maiores avanços, né? E aí se cria, então, a partir daí, esse Sistema Nacional de Proteção e que a gente consiga avançar com todo esse cenário aí que já foi trazido para a gente também, para que isso possa se tornar uma legislação, né?
É necessário criar um protocolo para investigação de crimes cometidos contra pessoas defensoras. Isso também está na condenação da Corte Interamericana, no caso Salles Pimenta. O CNJ já tem também um grupo de trabalho, um trabalho caminhando, já se debruçando sobre isso, e que a gente precisa com muita urgência, porque a impunidade segue muito adiante e muitas pessoas que estão em situação de proteção acompanhadas pelo Programa de Proteção a Pessoas Defensoras de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, ou pelo Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, o PPDH, o Provita, como a gente chama, muitas vezes se sentem revitimizados pela metodologia, porque há por questões de segurança, né? Há várias restrições, limitações, adequações dessa liberdade individual, enquanto os criminosos seguem por aí completamente impunes e muitas vezes, como a gente disse, sendo promovidos e só avançando aí no seu projeto de morte contra essas pessoas, contra os direitos humanos, né? É preciso também criar um mecanismo que permita a reabertura de investigações e processos judiciais, mesmo prescritos, quando a sentença da Corte determinar essa responsabilidade internacional e adequar a legislação brasileira para também, quando a competência da justiça militar, que muitas vezes impede aí essa responsabilização de acordo, porque passa para a justiça militar, e aí esse código, essa responsabilização inverte a lógica de proteção dessa pessoa não militar que foi vítima, né? Então é necessário a gente ter muitos avanços ainda nessa linha. E nesse cenário é que o SCASU se torna tão importante. E aí, mais um destaque muito necessário. Eu mencionei que a gente teve o decreto aí pré-COP, que foi um decreto simples para esse problema que a gente está enfrentando, mas que a gente já teve também 4 iniciativas legislativas aí no nosso Congresso Nacional para tentar derrubar esse decreto e impedir que ele continue em vigor. Então, a gente já tem, como a gente costuma dizer, já teve 4 ataques do legislativo a essa política tão urgente. E com isso, e aí a gente precisa então avançar, temos esse grande desafio de avançar nessas questões. Esse é um pouco do que eu trago sobre esse desafio. A gente tem hoje, né? Eu faço parte do Conselho Deliberativo Nacional e também do Conselho Deliberativo do Programa Estadual. Ele é uma política de corresponsabilidade entre o governo federal, o governo do estado e a sociedade civil, como ele no formato que atualmente ele é previsto. É um dos formatos, né, mais avançados e que tem dado mais certo até a atualidade, e ele precisa aí ter. Eu faço parte desse conselho deliberativo, desses conselhos que acompanham. A gente tem, então, essa participação reformulada da sociedade civil com uma diversidade de representações de organismos, em que a gente exatamente sempre debate esses casos e esses avanços que precisam ser acompanhados, cientes de que há necessidade de que haja mais esse compromisso, porque é preciso também, né, trabalhar essas adequações para que as causas dessas violências, como a gente viu, né, a maioria das causas são por defender terra, território e o meio ambiente. Então, é necessário que as políticas que garantem a terra, o território e o meio ambiente sejam efetivas para resolver esses conflitos, que muitos são ainda conflitos agrários e fundiários. Então, é preciso que essas legislações, essas políticas públicas avancem e dialoguem entre si. A gente tem um caso, por exemplo, muito emblemático, para não me debruçar muito aqui nos casos horripilantes, para não virar história de terror, né? Mas um caso muito emblemático que mostra para a gente a importância dessa política ser integrada e avançar é o caso da irmã Bernadette, né? Da mãe Bernadette, perdão, que foi assassinada mesmo acompanhada, e que ela justamente defendia o seu território quilombola, e foi assassinada quando o avanço no processo de regularização fundiária, de titulação do território quilombola avançava, né?
Então, é muito importante que essas políticas sejam integradas para que a gente possa ter uma política efetiva de proteção. A gente tem dados muito efetivos em que, pese todos esses desafios, essa política tem tido avanços de garantia às vidas que ficam sob sua proteção. Aqui no estado do Pará, apesar dos dados gravíssimos, as pessoas não temos nenhum dado de pessoa que tenha sido morta enquanto estava sob o acompanhamento do programa de proteção. Então, isso tem minimamente, para o que a gente precisa de enfrentamento do problema, funcionado, mas é preciso que a gente avance muito para dar conta dessa situação e dessa realidade. Eu completamente me perdi no tempo, mas fico por aqui também aberta para o debate, para contribuir. Muito grata também por estar aqui nessa noite. Obrigada, Suzani. As lives que a gente faz, eu sempre chego no final pensando assim, quantos dias será que a gente vai ter para discutir isso, né? Eu acho que esse é só o começo, né? A gente fez algumas articulações com alguns temas exatamente nessa linha interdisciplinar, né? Trazendo experiências diversas para fora de fora do direito para o direito, né? E eu acho que a gente preencheu aí, a gente cumpriu a nossa proposta. Só que eu acho, né, Sheila, que a gente abriu aí pelo menos umas 5 frentes de discussão. Cada um cada uma dos encontros instiga e, e chama outras discussões. Suzani, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Há uns tempos atrás, as nossas 2 primeiras lives do fórum foram sobre segurança e meio ambiente na Amazônia. Eu tinha recebido um convite do Ministério da Justiça para escrever um artigo para um dossiê. Quando eu comecei a estudar, eu percebi que eu não ia conseguir terminar o artigo, porque eu não consegui encontrar a linha e escolher, porque era tanta informação nova. Foi quando eu encontrei vocês. Foi quando eu encontrei vocês. Foi quando eu encontrei o Terra de Direitos. E a Gisela foi a ponte para que eu tivesse vocês aqui, né? Eu quase tive um treco, não tem outra palavra. Quando eu falei assim, eu vi uma foto dela com vocês, eu falei assim, Gisela, será que o Terra de Direitos está muito em cima da hora? Será que o Terra de Direitos não vai falar, não consegue falar com a gente? Em 2 dias a gente conseguiu articular essa participação de vocês. Eu sou muito grata, Gisela, e agradeço demais, porque esses dados que vocês trazem e que são levantados à unha são apavorantes. Como diz você, é um filme de terror que você não deu nem a sinopse para gente, você só disse que existe, né? E é nesse inferno que a gente vive e é nele que a gente tem que ir em frente, né? Porque a participação da sociedade civil é fundamental. Ela tem que ser não só estimulada, ela tem que ser protegida. Escazu é uma ferramenta fundamental para que isso aconteça. E aí a gente tem todo esse processo que você é, levantou também, inclusive da compatibilização com a justiça militar. A questão, existe inclusive um projeto de incluir a Polícia Federal na Força Nacional. Quer dizer, tudo isso está sendo costurado agora, neste momento tão difícil pelo qual a gente passa. Então, nós fizemos 2 lives, porque não deu para fazer uma só sobre segurança e meio ambiente na Amazônia. Fizemos uma com o ICMBio e com o IBAMA, fantástica.
A primeira foi com o representante do Ministério Público, com o João Paulo Martinelli, que assessora o secretário de Justiça, enfim, e representantes do Exército, da Força Nacional, e a última foi feita com. Eu recomendo a todo mundo que passe por elas e depois assista essa aqui de novo, para ter uma ideia do tamanho da encrenca, né, que a gente está enfrentando. Porque o grupo de cooperação internacional da Amazônia tinha sido criado no dia anterior. O coordenador concedeu participar da nossa live, junto com o ICMBio e com o IBAMA. Esse dia foi muito emocionante. Ele estava na Espanha. Para ele, a live terminou às 2 da madrugada. Então, isso me dá muita esperança. Tem gente muito comprometida com isso. Tem gente muito comprometida. Eu não quero ocupar todo o espaço, mas eu quero saber se alguém tem alguma questão. Ah, e sim, a Juliana me lembrou aqui, e eles não se conheciam. E isso foi um lance muito emocionante nessa live, porque tanto o coordenador dessa força de cooperação quanto o responsável pelo IBAMA no Amazonas e a coordenadora para a Amazônia do ICMBio não se conheciam. E ao longo da live, ele falou: Puxa, então vocês, vamos marcar um dia para a gente se encontrar. Eu falei assim: posso passar o contato de todo mundo para todo mundo? Isso está registrado Ah, lá. Então, são essas coisas emocionantes que fazem a gente perceber, porque a Prodab é a sociedade civil também, né? Nós somos sociedade civil. Então, esse papel que a gente cumpriu, porque o universo conspirou a nosso favor, esse painel de hoje é uma conspiração, foi uma conspiração do universo, né? A gente não pode deixar isso parado. A gente tem que usar isso como inspiração. A gente vai conseguir. Nós vamos passar o inferno, Gisela. Vamos. Nós vamos sim. O inferno vai ter uma porta. Tem porta de saída. Tem porta de saída. Agora é apavorante. Eu li os relatórios de vocês, Suzane. É de perder o sono de noite, é de ter pesadelo, né? Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem alguma pergunta no YouTube, Camila? Mira. Não, acho que tem perguntas no YouTube. Eu acho que o pessoal está meio em choque. eu ia comentar isso, Márcia. Normalmente, quando a gente fala sobre esse tema, ou a gente ouve relatos muito fortes, né? Alguém diz assim, ah, aconteceu comigo, ou as pessoas ficam com esse silêncio impactado de ver o que é essa realidade que é justamente invisibilizada, né? Exatamente, exatamente. Bom, na ausência de perguntas, eu agradeço de novo imensamente, agradeço ao universo, agradeço a vocês a generosidade e estou aqui na fé que a gente se encontra no semestre que vem para continuar esse assunto, né? A gente fatia isso e vai e chama os demais colegas e as outras organizações também que estejam trabalhando com isso, né? E vamos aqui, porque tudo é direito ambiental, tudo é direito humano, né, Tiago? Vou passar a palavra para a Aprendi, Sheila, que vai aprendi isso fazer o contigo, encerramento. Márcia, há muito Diga, tempo já. é? Eu aprendi isso contigo, Márcia, há bastante tempo.
Querida, obrigado, viu? Uma alegria. Prazer imenso aí poder ouvir a Gisela, a Suzane, né? A ti, Márcia, tá com a Sheila aí, o pessoal que está aqui junto também com a gente, a Roberta, a Juliana, Camila. Prazer, viu? Noite para lá de especial e vamos continuar aí, porque a gente precisa se fortalecer juntos, né? Acho que esse que é o mais importante. E esse pé na sociedade é isso que sensibiliza tudo, né? E que dá sentido aí para a luta aí. O direito, às vezes, por si só é muito frio, né? E a gente precisa dar vida para as A gente precisa normas. dizer por que que ele existe, né? É por causa Exato, disso que a gente exato, existe. exato. É isso aí. Gisela, Olha, eu estou impressionada também, muito impactada, né? Como a Suzane falou, a gente fica atordoado, porque mas é fundamental ter esse recorte da realidade, porque do lado de lá, quando estamos no embate da política, né, como ela tem sido feita no Congresso, só se fala de números e de empreendimentos e não tem gente na história, né? São cifras, são navios, são containers, mas não há gente, né? E então é fundamental ter esse pé na realidade. Eu só queria fazer uma consideração muito rápida, porque o Tiago falou de uma decisão recente na Bahia sobre reconhecendo, né, o direito de uma comunidade à reparação. E realmente é impressionante, porque eu trabalhei num grupo de trabalho da Comissão de Meio Ambiente da Câmara em 2013, que tratou dessa questão da contaminação por chumbo em Santo Amaro. E a gente teve em Santa Amaro, esse grupo de trabalho foi presidido pelo deputado Roberto Lucena, e interessante porque também na época era uma configuração estranhíssima, a Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente da Câmara passava por uma certa intervenção enfim, de representantes evangélicos, e esses contextos que se repetem, né? Mas foi com a ajuda da Procuradoria dos Direitos do Cidadão, na época era o procurador Peterson Pereira, querido, nós viajamos à Bahia, depois se descobriu que essa contaminação por chumbo acontecia também na área onde a mineradora, na época chamava Plumbum, atuava também no Paraná, no Vale do Ribeira, só que do lado do Paraná. E aí a professora Alessandra Galli trabalhou com a gente também, e nós fizemos depois uma PFC, não tivemos pernas para avançar na Câmara com esse tema, mas trabalhamos muito, chegamos a participar de eventos promovidos pela OEA, pelas Nações Unidas, levando esse assunto, essa quantidade de trabalhadores dessa metalúrgica, né, que ficaram completamente contaminados, e são famílias, são gerações de pessoas impactadas pela escória do chumbo nessas comunidades em Santa Amaro e também ali em Adrianópolis, no Vale do Ribeira, do lado do Paraná. E eu fico tão agradecida, assim, como disse a Márcia, essa estarmos unidos aqui nessa noite, isso vai muito além das nossas, né, capacidades. E eu ter recebido essa notícia, porque no meio de tantas outras notícias, essa notícia tinha escapado. E eu fico muito feliz, porque agora foi definido por uma juíza lá, numa ação 32 anos depois das primeiras, né, ocorrências, uma juíza lá, federal da Bahia, decidiu condenar essas empresas a gente sabe que vem muita coisa ainda, mas é a primeira sentença, e eu fico
agradecida pelas pessoas que eu conheci, né, nessas viagens, e eu sei que muitas já não estão, não se já se foram, muitas já tinham ido antes de 2013, alguns a gente visitou, que eram trabalhadores que estavam, assim, já na cama, né, não podiam se mover, a contaminação por chumbo ela, provoca efeitos terríveis nos nervos, né, então as pessoas ficam sem conseguir, se movimentar, ficam na cama, acamados, né, os trabalhadores, as esposas, você imagina o quanto afetou tantas famílias, e é muito importante ver que, aquele trabalho que a gente não consegue levar até onde queria, ele consegue mais tarde, porque a verdade não sei quem é que a verdade não precisa de força, a verdade ela se impõe, não é? Ela não se inventa, e aí a verdade consegue, sensibilizar defensores públicos da Bahia, e essa juíza na Bahia que deu essa decisão aí no dia 20 e poucos de novembro. E eu acho que é importante a gente repercutir essa vitória da defensoria pública que, eh Eu, chega tarde para muitos desses trabalhadores contaminados, mas chega a tempo, né, de ser um exemplo. eu ia fazer, Gisela, uma observação que, olha, a gente está falando da sociedade, da participação da sociedade. Na verdade, eu tentar compartilhar com vocês a sentença, a inicial ação, a autora da ação é uma ONG, né, uma associação das vítimas da contaminação por chumbo, cádmio, mercúrio e outros elementos químicos. É o É a nome da. VICA, é essa ONG que Exatamente, chegou no exatamente, Congresso em 2013. exato. Eles que entraram com a ação, a Defensoria atuou como na figura que a gente fala, foi amicus curiae, custos vulneráveis, atuou nesse formato, mas a ação originariamente era dessa É da entidade. VICA, eles se chamam como a E VICA, sim. litigou contra várias empresas, aqui eu estou vendo, a É, Trevisa Investimentos, a Yara Brasil e essa que você mencionou, Gisela, a a Plumbum, Plumbum, né? é. É a Peñarroya, que era uma empresa, uma mineradora francesa, espanhola, né. Nós fizemos toda a cadeia de responsabilidade, e eu fico muito contente da gente obter, ainda que 12 anos depois, Sim. uma sentença, né, uma sentença. Que Eu, força tem uma sentença, né? Com certeza, mas eu tenho assim até é um assunto que eu falei com o Rubens recentemente, né? Eu acho que e tem tudo a ver com o Escazú, né? Um tema que eu acho que a gente tem muito para avançar, porque a gente tem uma realidade no Brasil do ponto de vista de instrumentos da nossa legislação em relação à legitimidade para ações, né? E tudo mais. A gente tem uma legislação, né, bastante robusta em relação aos direitos de participação. E nós tivemos uma decisão, tá, recente, naquela ação direta de inconstitucionalidade, que reconheceu a constitucionalidade da emenda constitucional da vaquejada, né? Que a gente sabe que Ah, seria sim, sim. aquele famoso efeito backlash, depois que o STF julgou, né, inconstitucionalidade, veio uma emenda constitucional que inseriu, é o parágrafo sétimo, né, o sétimo do Uhum. 225, né? E aí Isso, tinha uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir. isso. Foi reconhecida a constitucionalidade. Esse é o aspecto ruim dessa decisão, que, ao meu ver, né, é um elemento estranho ao teor do artigo 225, especialmente a vedação de práticas cruéis contra os animais. Mas isso é outro assunto. O aspecto positivo dessa decisão, que muita gente ainda não se deu conta, é que se reconheceu pela primeira vez na história a legitimidade de uma entidade da sociedade civil para propor uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. É o Fórum Nacional de Proteção Animal se reconheceu preliminarmente a legitimidade. Nós não temos uma decisão assim, nós temos decisões que reconheceram a legitimidade da PIB, por exemplo, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a própria Sim. DPF 709, né, emblemática nesse sentido.
de outras entidades de proteção a direitos, né? Acho que LGBTIQIA+, também tem um caso que reconheceu a legitimidade. Então, se tem ampliado, né, o Uhum. teor é o Realmente. inciso 9 do artigo 103, né? Acho que é o inciso 9 do artigo 103 dos entes legitimados, né? Sim, sim, sim. Sempre o STF sempre foi muito receptivo a entidades de cunho profissional ou econômico, né? Então, mas quando se tratava da sociedade civil, por assim dizer, sempre foi restritivo, isso tem mudado. Então, assim, se reconheceu a legitimidade de um Fórum Nacional de Proteção Animal, não existe absolutamente óbice nenhum. Eu estou esperando para a primeira, talvez, a lei Lei Geral do Licenciamento Ambiental seja um ótimo paradigma para uma entidade, né, de âmbito nacional ambientalista, qualquer uma dessas maravilhosas entidades que você listou, Gisela, a própria Terra de Direitos e tantas outras que tenham nessa amplitude Sim, sim. nacional para cumprir o requisito, começarem a não depender mais de partidos políticos só. Né? Ótimo, quanto mais força for juntada nessas ações, Melhor. não depender do Ministério, da Procuradoria-Geral da República, porque a gente sabe que, por vezes, temos procuradores, né, gerais da República que, né, como tivemos, não o Gonê agora, mas anteriormente, alguns que, né, a sensibilidade ambiental e, Hum. né, e indígena e outros tanto em relação a grupos vulneráveis era baixíssima, né, digamos assim, ao arrepio da missão institucional do parquê, né? Mas de toda sorte, eu acho que a gente tem um momento, né, isso é escasu na veia, né? Ou seja, a Na sociedade veia. ter esse espaço, né? Por exemplo, de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, de entrar com uma DPF, né? Eu acho que isso, né? Gisela, não conta isso para ninguém lá na Câmara dos Deputados, nem no Senado, Não, pelo pode amor de Deus, deixar. tá só entre a gente isso, tá? Não, pelo amor de Eu só Deus. vou discutir soberania. Eu não, é tão Pelo am- interessante porque é um meta-debate. Eles falam, como é que diz? É o Suassuna que diz assim, ela sabe que eu não sei que ela está mentindo. Pois lá é assim, a gente fica discutindo soberania e sigilo de informações, e a gente está sabendo que é licenciamento, proibição do retrocesso, que é Diga-se defesa de defensores. quando fala de E proibição de no retrocesso, final, gente, isso já caiu de maduro na jurisprudência do STF, isso é coisa tão É, velha já, isso não tem nenhuma novidade, né? E se reconhecer no rol de princípios, de escasu, proibição de retrocesso, progressividade, isso é tão velho, isso já está lá na cláusula de progressividade né, dos pactos de Nova York, aqui da Convenção Americana, do Protocolo de São Salvador, sim. isso já está velho, gente. Progressividade, isso é velho, isso não tem nada de a gente dá uma. Aí depois que passar, a gente ganha. e no final, Eles no final, né, o Tiago, que medo você tem de nós, né? É, somos Que medo inofensivos, né, você tem de Márcia? nós. Eu Mas só não enfim, posso só deixar para. passar duas coisinhas. Primeira, você falou de poluição por chumbo. uhum. Me lembrou o livro do professor Guido, meu orientador, professor Guido Querido, Soares, querido. né, sobre direito Querido. internacional de meio ambiente, e ele coloca Sim. aquela convenção para prevenção da contaminação por chumbo dos trabalhadores na indústria da tinta como a primeira convenção, o primeiro Olha. tratado ambiental internacional. De meio ambiente, é? Ele coloca, Olha, fala, o primeiro foi naquele esse. livro eu tenho ele aqui. E vou dizer outra coisa para você. Você mencionou entre as pessoas queridas que você conheceu, a Alessandra Galli. Isso. Então eu preciso dizer para você que a Prodab está na sua vida há muito mais tempo do que você imagina. Eu A Alessandra Galli é nossa parceira desde sempre na Prodab, né? Uma querida, né? Associada, nossa sim, associada. isso, Nossa ela associada estendeu a querida. mão na hora que a gente achou o braço lá no Paraná, na verdade, a origem, né? Tinha as minas lá na Bahia, em Santa Amaro, e tinha também uma mina lá no lugar que ficou chamado Adrianópolis, porque o português que fez essa mineração chamava-se Adriano.
E aí, quando eu achei a Alessandra, ela veio para o congresso e foi assim de grande ajuda para fazer esse braço do Paraná. Ela é É, apaixonada e apaixonante, sim, sim. né? Saudade dela. Uhum. É isso, se a gente nós vamos ficar conversando aqui a noite toda, né? Até de É, madrugada, acho. vamos terminar que já tem uma hora bem avançada, né? Então tá bom, doutora Sheila. Falou a Não, chefe, não, não, falou, então não, agora, não queremos certo. abusar da boa Vou vontade passar a aí. palavra para você, então. Bom, primeiramente vou começar dos agradecimentos pela professora Márcia Carneiro Leão, que como tomou como uma leoa esse projeto dessas nossos debates virtuais e desde agosto, né, Márcia, ela que faz o convite, ela que convida, ela que monta as mesas, eu posso fazer, por favor, faça. E tem sido uma perspectiva de aprendizado, não só para nós, integrantes, membros da Prodab, mas acredito também que um interessante e relevante compartilhamento de informação e de esclarecimento à sociedade. Uma vez que esses vídeos eles ficam no YouTube e as pessoas podem visitá-los, ouvi-los, revisitá-los, e isso vai esclarecendo. Então, esse susto, né, para falar na mesa de hoje, esse espanto, esse torpor que foi aqui provocado notadamente pela Gisela e pela Suzane, ele, ele chega ao ouvido de pessoas comuns, de outros profissionais, e isso alerta, né? Que momento é esse que a gente está vivendo, em que a Casa Legislativa Nacional ela trata projetos de lei de interesse da sociedade brasileira, de interesse do contexto global, com apelidos e com sugestões pejorativas, né? É isso que se espera, é essa postura que se coloca, né? Porque as estatísticas oficiais, elas não apresentam a violência nos territórios de áreas que demandam demarcação e que demandam titulação de quilombolas, né? Por que que todo esse universo jurídico que foi aqui apresentado pelo professor Tiago, né? Ele não chega muitas vezes no cotidiano das pessoas e elas não entendem, não conseguem dimensionar é, a interlocução desses institutos, desses instrumentos e como isso vai modificar a vida de todo mundo, né? Nós temos uma sociedade muito desigual, temos um trabalho de conscientização coletiva muito importante, e isso vale para todo mundo, né? Não é só o poder público, não é só a Casa Legislativa, só o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, que tem que defender o meio ambiente, somos todos nós. É um dever é, nacional, coletivo, cívico, né? De todas as pessoas participarem desse cenário, desse projeto. Então, é com muita satisfação, professora Márcia, que nós fechamos esse semestre de 2025, né, com essas lives, e agora essa última. Então, cada um desses encontros é muito singular e muito precioso. Mas o de hoje, de fato, assim, estampou, nós passamos da palestra do professor Tiago, é, do caminho, né, do percurso das questões importantes de direitos humanos e justiça climática, notadamente focada aqui no século XXI. Fomos para vamos dizer assim, o suspense da tramitação, né, do Tratado de Escazú no Congresso Nacional, e eu assisti aquela sessão do não, eu fiquei assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Foi duro. Assistir, né? Eu fiquei, pelo amor de Deus, o que foi que houve? Que estava tudo certo e agora desandou tudo. Quando eu soube que tinha sido aprovado, né? Tinha sido aprovado na Câmara, favorável ao tratado, eu falei, vale, o que foi que já houve de novo? Que houve um terceiro percurso aí. E com essas notícias que são notícias cotidianas, essas estatísticas gravíssimas, né?
1.657 pessoas que, que sofrem, que padecem de violência, que morrem, né, por conta de defesa de direitos humanos, notadamente por tentar resguardar direitos que existem, que são inquestionáveis, titulação de quilombolas, de áreas quilombolas, demarcação de terras indígenas, né, marisqueiros, pescadores, pescadores artesanais, todas as pessoas que compõem o cenário da comunidade da nação brasileira. Então, assim, a gente sai dessa live, desse encontro, com uma perspectiva, vamos dizer assim, acreditar que o direito, que o bom senso, não é? Que a normalidade de pensamento sobre coisas que interessam a todo mundo, sobre a vida do outro, sobre o espaço do outro, sobre a conciliação de interesses, ela vem existir e começa a se formar nesse final de ano e no começo do outro ano, né? Porque, de fato, você lembrou bem, Gisela, é um inferno, né, que alguma hora a gente atravessa, e certamente que vamos atravessar, mas a gente não precisa ter tantas perdas, ter tantos prejuízos, tanto desgaste nessa travessia, né? Você contando aquele sufoco e a Suzane contando as amarguras, eu lembrei de um escritor cearense, o Zé Alcides Pinto, que ele escreveu um livro, Os Verdes Abutres da Colina, onde toda a maldade, ela chega numa comunidade e praticamente destrói a comunidade, é, saindo umas ideias, umas sandices, né, que vez ou outra, quando eu vejo dessas coisas, eu digo, olha aí, a vida imitando a literatura e se concretizando com ela. Mas eu acredito que a gente, né, que vamos ultrapassar esse momento e acho que a gente não pode perder, não é só a esperança, é exatamente esses pontos, esses elos que vão nos redescobrindo, né? Eu não conhecia a Gisela, não conhecia a Suzane, vocês também não me conheciam, né? Mas conheciam o Tiago, então todo esse universo, todo esse elo, toda essa corrente positiva é que vai nos tirar desse inferno, penso eu, né? E contamos com vocês, com outras palestras, com outros bons encontros, que nós vamos então trabalhar, e espero que vocês possam contar conosco também naquilo que possamos ajudar em informação jurídica, em algum contexto em que essa trilha, né, ela possa se fazer mais amena e que a gente consiga, de certo, logo galgar esses novos tempos, né, novas flores, novos espaços e caminhos não tão doloridos. E desejo, então, já que, embora seja no comecinho do mês, mas desejo que todos vocês, né, que nos ajudaram tenham um bom espaço de festas de final de ano, que seja muito promissor o ano de 2026 e que possamos sempre nos encontrar em boas e venturosas batalhas nesse caminho, né, de colorir o mundo, de deixá-lo mais ameno, mais amigo, mais cordial, mais equilibrado, com todos os seres vivos podendo viver com uma certa harmonia, né? Muito obrigada a todos que nos assistiram e que voltam a nos assistir. E muito boa noite a todos. Obrigadíssima. Tirou do ar?